Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Pegue aí a sua Bíblia e abra em Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos ler versos 13 e 14. Efésios, capítulo de número 1, versos 13 e 14. Eu vou recapitular muitas coisas antes para que nós entremos nestes versos. Então eu vou ler. Repetindo, Efésios 1, verso 13 e 14. Preste bastante atenção. Em quem também vós, depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Olha lá. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, o que aconteceu com cada um de nós? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é esse Espírito Santo da promessa? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, vamos trabalhar nisso. Olha o que Paulo está dizendo. Em quem também vocês, depois que vocês ouviram o quê? Olha quão rico é este verso. A palavra da verdade. Vocês ouviram a palavra da verdade. Agora Paulo declara o que é a palavra. O que é a palavra da verdade? Ele fala assim: o evangelho. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade no entendimento de Paulo? Ele não vai com a mente dele lá para a velha aliança. O que é a palavra da verdade no entendimento de Paulo? O evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação. O que é a palavra da verdade? É o evangelho da vossa salvação. Então eu tenho que repetir isso 1000 vezes ainda. Então, o que é o evangelho? Vamos repetir. Se eu chegar para você olha, vamos fazer a campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Não está na Bíblia isso? Está na Bíblia. Aí eu vou lá, eu vou ver a história de Naamã. Naamã era um general, ele era leproso, veio até o profeta, e o profeta nem atendeu ele, falou para ele: vai dar 7 mergulhos no Rio Jordão e você vai ser curado. Ele ficou decepcionado, e ainda embora, mas um companheiro dele falou: poxa, se o profeta tivesse pedido uma coisa tão difícil, você não faria? O que custa dar os 7 mergulhos lá? Ele foi lá, deu os mergulhos e no 7º ele saiu curado da lepra. Não é bonito isso? Mas isso é o evangelho da graça de Deus? Não. Jesus não havia nascido no mundo, não havia derramado sangue, a cruz não havia acontecido. Isso é a história do povo judeu, a história de Israel. Se você chegasse para Naamã, que recebeu o milagre, eu sei que não é possível, mas uma suposição: Naamã, você foi curado, você deu 7 mergulhos, foi maravilhoso, foi. Mas Naamã, me fala um pouquinho do evangelho da graça de Deus, o que ele tinha para falar para você? Olha, eu sei que o profeta falou para mim mergulhar 7 vezes, eu mergulhei, eu estou curado. Agora eu nem entendo essa linguagem que você está me dizendo, evangelho da graça. Eu nem entendo essas coisas. Por quê? Porque o evangelho ainda não aconteceu. O evangelho ainda não foi revelado. Jesus vai vir lá no futuro. E lá no futuro ele vai morrer na cruz. E daí para frente que começa o evangelho da graça de Deus. Era um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Então quando Paulo fala a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, Paulo era um judeu e foi fariseu e conhecia todo o Velho Testamento. Mas ele sabe que Velho Testamento não é evangelho. É muito bonito a história do povo judeu, o mar se abrindo, as bênçãos que Deus prometeu para eles. É tudo muito lindo, é muita história linda, a sarça ardeu diante de Moisés. Mas isso não é o evangelho da graça de Deus, porque Jesus não veio, não morreu na cruz, não estabeleceu no sangue dele o Novo Testamento. Então,
De novo eu repito isso, muita coisa que eles fizeram e viveram no Velho Testamento foi lindo. Mas não é o evangelho da graça de Deus. Está bem claro isso no coração de vocês? Se isso não estiver dividido dentro de mim, o que é uma coisa dividida? Uma coisa para um lado e outra coisa para o outro. Se isso não estiver bem dividido dentro de mim, eu sei que quando eu falo assim, acontece uma coisa dentro de você. Não preciso gritar para que isso aconteça. Se eu não for dividido ainda, bem dividido, o que é uma coisa para cá e outra coisa para lá, dentro de mim, no meu entendimento, eu tenho dificuldade de entender essa linguagem, esse arroz com feijão que eu estou pregando. Mas se isso está definido dentro de mim, então eu entro num campo espiritual totalmente diferente. Eu entro num mundo novo, uma nova dimensão de fé, de compreensão, e dentro de mim brota uma grande liberdade. Então vamos para a palavra de Deus, vamos dividir isso aí antes de entrar nesse verso. João, capítulo de número 1, vamos lá, vamos trabalhar nisso com paciência. Eu sei que os mais velhos não precisam mais ouvir isso, mas a cada dia gente nova entra em contato comigo, que está começando agora, está descobrindo isso agora. Então eu tenho que pregar uma palavra para vocês e atendê-los também, mesmo à distância. Então, João capítulo 1, verso 17, aqui está a divisão. Onde João Batista, ele diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. Entende isso? A lei foi dada por intermédio de Moisés. Até onde vigorou a lei? A lei vigorou até a cruz, a velha aliança, todo aquele sistema religioso judaico. Ele teve validade até a cruz, quando Cristo está pregado e diz: está consumado, e morre. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés. O ministério de Moisés veio até a cruz. Ponto e vírgula. Começa uma outra situação agora. A graça e a verdade, elas vieram por meio de quem? Por meio de Cristo. Não está escrito isso assim? Então a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Se elas vieram por meio de Cristo, é sinal que elas não estavam na velha aliança. A graça e a verdade não estavam na velha aliança. Porque senão não havia necessidade delas virem por meio de Cristo. Não divide, está vendo a divisão aí? Então vamos ler de novo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. A graça e a verdade, elas vieram. Se elas vieram porque não estavam. Mas Deus perdoou Davi lá no Velho Testamento, quando ele adulterou. Né? Aquilo ali é a misericórdia de Deus em ação. É a misericórdia de Deus em ação na velha aliança. Mas a graça e a verdade, ó divisor, vieram por meio de Cristo. A graça e a verdade. A graça e a verdade. Paulo fala assim: quando vocês ouviram a palavra da verdade, a graça e a verdade. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o que é a verdade? O que é essa palavra da verdade? O evangelho, de novo, o evangelho da vossa salvação, o evangelho que salva. Essa é a verdade que veio por Jesus Cristo. Essa é a palavra da verdade. É o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, quando eu acreditei no evangelho, instantaneamente aconteceu uma coisa em mim. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Está bem claro isso na tua mente? Olha aqui para mim, está claro isso? Está dividindo isso dentro de você? Esse é o conhecimento que me leva a uma dimensão mais profunda do que é evangelho. Então vamos trabalhar. Agora Paulo que fala essas coisas. Vamos lá, Romanos capítulo de número 1, verso 1. Paulo ele faz declarações que eu preciso detalhadamente entender porque ele fala assim. Então no capítulo 1, verso 1 de Romanos, Paulo ele fala a respeito do ministério dele, olha lá. Paulo, servo de Jesus Cristo, agora preste muita atenção nisso, isso é revelador. Chamado para ser apóstolo, separado para quê? Para a palavra da verdade, para o evangelho. Então ele está dando a sua saudação aos romanos. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não se fez apóstolo.
Ele não se ungiu apóstolo, não veio nem Pedro, nem Tiago e João, puseram um pouquinho de óleo na cabeça dele e declararam assim: a partir de agora você vai ser apóstolo. Não teve nada disso. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo, e o que ele diz assim, ó, separado para o quê? O evangelho, separado para o evangelho, significa o quê? Ele foi uma pessoa exclusivamente separada para o evangelho. O que é ser separado? Deus pegou o Paulo e separou ele exclusivamente para o evangelho, para nada mais. Então por isso que ele fala, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então ele foi separado para o evangelho. Gálatas capítulo 1, eu falo isso aqui direto para vocês. Gálatas capítulo 1, entenda isso, versos 11 e 12. Gálatas 1, versos 11 e 12. Olha o que Paulo fala. Vamos ler o verso 10 também. Verso 10. Só um minutinho, vamos ler desde o verso 6, tá bom, queridos? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Se procuro agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Agora vem. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então, olha, isso é significativo. Então, quer dizer o quê, Paulo? Paulo, o que você está dizendo? Ele está dizendo que o evangelho que ele pregava não era segundo o homem, não tinha a mente humana, não tinha a sabedoria do homem, não tinha influência humana de religião, foi uma coisa pura o que ele pregava. E depois ele diz, porque eu não aprendi e nem recebi esse evangelho de homem algum. Então ele não aprendeu e nem recebeu o evangelho de homem algum. Para você pensar, quando Paulo encontrou Jesus em Atos 9, Pedro já era famoso, João já era famoso, a igreja já existia e já tinha crescido lá em Jerusalém. Agora Paulo fala que não aprendeu o evangelho de homem algum, então quer dizer que ele não foi procurar Pedro para aprender sobre o evangelho. Eu quero que você pense. Ele não foi procurar Tiago, ele não foi atrás de Mateus, ele não foi atrás de João, dizer assim, olha, por favor, vocês já são apóstolos antes de mim, eu persegui a igreja, me ensina aí o que é evangelho, eu quero que você entenda isso. Não, ele não foi atrás deles, ele está dizendo, não aprendi de homem algum. Então quer dizer que ele não teve influência humana, ele não teve lá o liderança que foi ensiná-lo, ele não teve lá um monte de líderes que disseram, esse é o caminho, é por aqui, você tem que falar assim, não. Ele não aprendeu de homem algum, mas o próprio Senhor Jesus Cristo revelou o evangelho para ele. Pastor, mas a Bíblia diz assim que Deus falou e inspirou homens santos para escrever a palavra de Deus. Homens santos movidos por Deus escreveram a palavra de Deus. Sim, inspiração é uma coisa, inspiração passa por suas emoções, passa por sua mente, não é? Uma pessoa inspirada é uma coisa de muito valor, mas revelação é muito mais que uma inspiração. Revelação não passa pelas emoções do homem, pelos erros mentais que o homem tem. Revelação é uma coisa direta dada por Deus para uma pessoa. É uma capacidade que Deus dá para a pessoa de entender e ver o que nunca entenderia e nunca veria por si próprio. Então revelação não tem a alma humana envolvida nisso, não tem
mentalidade humana, não tem aquela inspiração que vem e passa. Revelação é muito mais do que ser inspirado. Está bem claro isso? Então, como que Paulo aprendeu o Evangelho? Eu não recebi nem aprendi de homem algum. O que é a palavra da verdade? É o Evangelho. Mas foi o que? Mediante revelação de Jesus Cristo. Então eu afirmo aqui, só pode entender o Evangelho da graça de Deus, esse leitinho que a gente prega, se for por revelação. A pessoa pode viver 20 anos dentro de uma igreja evangélica, cumprir aqueles rituais todos, fazer todas as campanhas, fazer tudo aquilo como eu fiz 20 anos, e você deve ter feito também, e não entender o que é o Evangelho da graça de Deus. A pessoa pode viver 20 anos, 30 anos numa igreja, no Velho Testamento, fazer campanha mensal, fazer corrente, subir no monte, descer no monte, ir no culto de libertação, pagar preço, dar todo o dinheiro que tem, ser explorado, achando que tudo é em nome de Deus e é o Evangelho, e não entender o Evangelho da graça de Deus. Mas um dia, quando ela ouvir o Evangelho da graça de Deus, porque o Evangelho da graça de Deus, ele é contrário ao que se prega. Ele é contrário a esse monte de pregação do Velho Testamento. As campanhas de onde vem? Velho Testamento. Voto e sacrifício de onde vem? Velho Testamento. Unção com óleo de onde vem? Velho Testamento. As falsas doutrinas em tudo no judaísmo. Você entende o que eu estou dizendo? Né? Mas se um dia ela ouvir o Evangelho da graça de Deus e Deus revelar, então é uma mudança da água para o vinho. Vai acontecer uma coisa na mente dela. No começo é estranho ouvir certas coisas. Quando você fala do Evangelho da graça de Deus para quem está na lei, você fala, ele olha para você. Ele vai falar assim, está amarrado em nome de Jesus. Porque ele não entende essa linguagem. Se você falar de campanha, ele vai entender bem. Falar de voto, de envelope, sacrifício, tempo de Salomão, ele vai entender bem. Mas se você falar, olha, você já sabia que você foi liberto do império das trevas e não precisa de campanha de sessão de descarrego? Ele vai olhar para você e vai achar que tem um demônio em você, porque ele não tem entendimento do que é o Evangelho da graça de Deus. Chega para um pentecostal fervoroso, rabalabalabalá, e fala assim, meu irmão, você sabia que você foi liberto do império das trevas? Já foi! Você não precisa de libertação. Ele vai olhar para você porque ele vive atrás de uma libertação. Mas se for revelado a ele o que é o Evangelho da graça de Deus, rompe a divisão aqui dentro. Você descobre o que é verdade. A revelação é fulminante. Quando a revelação vem, bate no teu espírito, na tua mente, muda tudo. Acontece uma coisa dentro de você tão extraordinária, acende uma luz, começa um caminho novo, começa uma compreensão nova. Aí você vê que aquele fardo todo que você carregava, aquelas coisas todas que você carregava do Velho Testamento, aquilo tudo se decompõe, se desfaz, é deixado para trás, aquilo não tem mais vida. Você vai ver que tanta coisa que você acreditava de todo o coração, quando entende o Evangelho da graça de Deus, aquilo tudo se desfaz, não tem mais alegria. Aí você vai voltar lá e o pastor vai abrir Ezequias, rei Ezequias, ai meu Deus do céu, eu vou ver essa mesma história desse rei. Aí fala tudo aquilo aqui dentro de você, está o mal-estar, não encaixa mais. Então como que Paulo ficou conhecendo esse Evangelho da graça de Deus? Tudo isso para chegar no verso 14. Está bem claro isso no teu entendimento? Então vamos um pouquinho mais para frente. Olha o que Paulo fala, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Olha o que Paulo fala, versos 1 e 2. Esse capítulo fala da ressurreição. Existia pessoas na igreja de Corinto que não acreditavam na ressurreição e nem que Jesus Cristo havia ressuscitado. E Paulo vai trabalhar todo esse capítulo explicando que a ressurreição existe. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, olha o que ele diz. Irmãos, verso 1. Venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Agora presta atenção. Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, ao menos que tenha escrito em vão. Então o que Paulo está dizendo? Olha como isso é extraordinário. O evangelho que eu vos anunciei, que vocês receberam,
e que vocês ainda perseveram. O que é perseverar? É permanecer numa mesma situação, em cima de uma mesma verdade. O que é perseverar no Evangelho? Eu vou aprendendo o Evangelho, vou comendo, absorvendo, essas verdades vão ficando vivas dentro de mim. Então eu permaneço em cima delas, eu vou perseverar no Evangelho, eu não saio dele. A minha mente não vai mais ter espaço para falsas doutrinas, falsas campanhas. Na minha mente não cabe mais coisas que não é o Evangelho. E eu vou repetindo o Evangelho e permanecendo, perseverando no Evangelho. Você entende? Por isso a vida cristã não é uma coisa descuidada. Não é uma coisa que eu fico ouvindo qualquer coisa. Você tem até que filtrar músicas e louvores que não falam nada do Evangelho. Quer vitória, mas chorando, geme, chora. Isso não é louvor, gente. Tem um montão de música na mídia que eu vejo os crentes cantando. Olha, está cantando tanta mentira e não sabe o que está cantando. Está cantando um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. É Velho Testamento, né? Vem com Josué, lutar em Jericó. As muralhas ruirão, abalando céu e chão. Cerca os muros, né? Eu nem lembro mais isso. Até músicas evangélicas que estão na mídia, você vai ver que são músicas centralizadas na pessoa, ela canta para ela, a vitória dela, ela vai conquistar tudo, os inimigos dela vão cair, ela vai prosperar, onde ela tocar vai virar ouro, né? Entende? E, né, eu vou falar, não vou falar, isso é comprometedor, não vou falar. Até música vocês têm que filtrar, se a tua cabeça não aprendeu a filtrar, você ainda está influenciado por um monte de conceito errado que não é o Evangelho da graça de Deus. Perseverar no Evangelho, eu conheci a verdade, eu fico em cima. Ah, mas minha mãe não gosta muito, ela é crente de uma igreja, eu vou beijar minha mãezinha, vou tratá-la bem, e ter muita paciência, mas a mente dela ainda não foi renovada, não vai brigar com ela por causa disso. Pastor, eu tinha um monte de irmãos da outra igreja, quando eu entendi o Evangelho, comecei a falar da graça de Deus, eles passam na rua agora, tem uns que até mudam de calçada, não dão mais paz de Deus, nem paz do Senhor. Bom dia. Nem olha para mim, Cosma. Tenha paciência. A mente não foi renovada, a verdade do Evangelho, a revelação não chegou a eles ainda. Então eu estou em cima do Evangelho. O Evangelho é minha vida todo o tempo. Vocês estão entendendo isso? A vida espiritual não é uma coisa relaxada. Irmãos, presta atenção. Eu não preciso ficar o dia inteiro ajoelhado, fazer jejum de 40 dias, mas aonde eu estou? Dirigindo o carro. Aqui dentro a coisa está viva, eu estou perseverando na verdade. Você entende ou não? A minha mente não é uma mente levada por qualquer coisa. Sim, eu recebo influência mental do mundo, das informações da televisão, mas aqui dentro a minha mente é dominada pelo Evangelho. Eu estou perseverando. Uma vez liberto do império das trevas, para sempre liberto do império das trevas. Minha mente não vai dar espaço para... Liga a televisão de sábado, é um desfile de pregadores, olha o que eles pregam. Coisas que escravizam, sempre tão dependentes de alguma coisa para serem libertos. Você entende isso? Como é que, de vez em quando alguém fala assim, pastor, eu estou te ouvindo faz 2 anos, eu não aguento mais minha igreja, eu estou saindo de lá. Aí eu falo, é mesmo, meu irmão, você tem certeza que você vai sair de lá para ver o que ele vai falar? Nas perguntinhas que você sabe que está dentro da pessoa. Eu falo assim, pastor, eu não aguento mais. Um desses ligou aqui para mim, qual cidade que ele é? Não sei, ele começou a falar isso comigo, eu falei, tenha paciência, não sai ainda não. Né? Aí ele contou assim, pastor, a minha igreja começaram a falar assim, ninguém vai se vacinar aqui. Nossa vacina é o sangue de Jesus. Eu já ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, como a minha esposa não entende o Evangelho da Graça de Deus, então eu sou paciente com ela. Eu falei, isso, seja paciente, não fica falando, você está errada, mulher, você vai lá com ela. Mas ele falou, não aguento mais, todo mundo que falou que o sangue era vacina, o pastor dizendo que quem tem fé não tem medo de nada. Morreu lá uns 3, 4, inclusive o pastor pegou. Aí tudo aquilo que eles acreditaram caiu por terra. Eu falei, mas meu irmão, não condena eles. Eles não tiveram revelação do Evangelho da Graça de Deus. Eu não aguento mais. Eu falo, o dia que você não aguentar mais, for insuportável, então você para de ir. Porque não dá mais para frequentar lugar que só fica na lei. Dá?
Não dá mais para ficar ouvindo certas coisas. Quem entendeu o Evangelho da Graça de Deus, teve revelação, muda tudo. Muda tudo. E não tem mais comunhão com aquilo que não é o Evangelho da Graça de Deus. Então Paulo fala, no qual ainda perseverais. Agora olha uma coisa extraordinária aqui que me causa temor. Olha o que ele diz no verso de número 2. Por ele também sois salvos, se vocês retiverem a palavra tal como vou-la preguei. Ah, não. Não pode ser que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo, por este evangelho vocês são salvos se vocês reterem a palavra. O que é reter? É como você pôr um líquido de valor dentro de uma garrafa fechada e reter aquele líquido ali. Guardá-lo ali porque ele é um perfume precioso. Vamos dizer assim. O que é reter a palavra como ele pregou? É retê-la dentro de mim. A minha vida é a palavra da graça de Deus. Eu vou reter essas verdades dentro de mim. Reter. Não vão ser roubadas por nada. Não vão sair de dentro de mim. Perseverar no evangelho. Reter a palavra. Vou ser salvo se retiver a palavra como eu. Não recebi o evangelho, não aprendi de homem algum. Foi mediante a revelação de Jesus Cristo. Quando vocês ouviram a palavra da verdade. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Quando vocês ouviram a palavra da verdade. O evangelho que salva. Tendo nele também crido. Tendo nele também crido. Um pouquinho mais para frente. Agora vamos para segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na primeira, segunda aos Coríntios. Capítulo de número 3. Esse capítulo Paulo vai falar da nova aliança e da velha aliança. Mas vamos ler a partir do verso 5. Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Para aí. Você está entendendo que, se tratando do Evangelho da Graça de Deus, a nossa mente não tem poder para produzir conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Está bem claro isso? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? De Deus. Então, nós não somos um pouquinho melhor. Não foi porque nós somos especiais que Deus, esse é um pouquinho especial, ele vai entender. Não. Nada partiu de nós. Tudo vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Não foi a nossa capacidade ou o nosso poder que criou alguma situação para mim entender o Evangelho da Graça de Deus. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos o quê? Ministros de uma nova aliança. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para aí. Então, Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. A lei foi dada por intermédio de Moisés, velha aliança. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Onde começa a nova aliança? Quando Cristo morre na cruz, ele diz, está consumado e entregou o Espírito. A nova aliança começa dali para frente. Daí para frente é que o Evangelho da Graça de Deus vai ser revelado. Ele nos habilitou para sermos ministros do quê? Do Velho Testamento? Da velha aliança? Nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. O que é a letra que ele se refere aqui? A letra da lei trazida por Moisés, mas do Espírito, porque a letra da lei mata. Mas a nova aliança, que é o ministério do Espírito, vivifica. Continua a leitura. Verso 6 de novo, qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora ele vai dividir a coisa. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, para aí. O que Paulo está dizendo a respeito da lei? Da velha aliança, era o ministério da morte. Foi gravado o quê? Com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? A lei de Moisés. Então Paulo chama
a velha aliança de ministério da morte. Por que ministério da morte? Porque a lei pedia: você não pode adulterar, você não pode ser mentiroso, você não pode cobiçar. Mas você está preso numa carne que mente, você está preso numa natureza que quer adulterar, você está preso numa natureza que é mentirosa, que quer mentir todo dia. Ou sou só eu que estou preso nessa carne e você não? Então, a lei dizia assim: não seja mentiroso. Mas o homem acordava e mentia. Você já mentiu alguma vez nessa vida? Então você já está perdido para sempre, você quebrou a lei. Aponta um que nunca mentiu, só Jesus Cristo. Você percebe que você pode mentir diariamente? Ah, pastor, não fala isso, eu sou santo. Estou assim na igreja de paletó e gravata. A mulher diz assim: não corto cabelo, não passo esmalte na unha, não ponho calça, porque eu sou santo. Será isso ser santo? Você entende ou não? Não, eu vou pôr um véuzinho, que eu estou com véu aqui, o véu é poderoso. Você percebe que você tem poder para mentir todo dia? Que todo homem saudável olha para a mulher e fala: ai meu Deus, homem saudável faz isso todo dia. Mas tu não fala isso, tem que falar, porque é assim. Você já está condenado. Então a lei dizia assim, ó, presta atenção: não cobice. E a carne cobiça. Então a lei se tornou o ministério da morte. Como a lei pedia a perfeição e o homem estava preso e não conseguia ser perfeito, então a lei executava todo mundo condenado. Por isso que ninguém é justificado por lei. Por isso que a velha aliança teve que acabar na cruz. Por isso que era aquela matança de animais, um animal inocente. O indivíduo pecava o ano inteiro, ele pegava um animal, punha as mãos no animal, passava o pecado dele para o animal, e o inocente animal era degolado, sacrificado no lugar do pecado dele, e ele era perdoado. E ele tinha que fazer isso continuamente, porque nunca acabava. O preço do pecado nunca era pago. Então a lei, o que foi gravado com letras em pedras, que é o ministério da morte, é a velha aliança. Então se eu pego a nova aliança hoje, só vivo levando, se eu pego a igreja hoje e só fico pregando o Velho Testamento, é bonito as histórias, viver de história do Velho Testamento, eu estou levando as pessoas para o ministério da morte, da condenação. Olha como isso é grave. Não é brincadeira eu aprisionar uma igreja com a mentalidade do Velho Testamento e ficar lá a vida inteira ensinando isso para o povo. Lá tem mais material de campanha, tem mais ilusão para ser pregado. Eles esquecem que aquelas promessas não foram feitas aos gentios. As promessas do Velho Testamento foram feitas para quem guardasse a lei, a velha aliança. Não tem nada a ver com as promessas feitas na nova aliança para cada um de nós. Então se eu pegar o povo e ficar levando o povo para lá, aprisionar a cabeça deles lá, eu estou levando o povo para o ministério da morte. Por isso que eles não têm certeza de salvação, não acreditam que a salvação não se perde, eles estão em guerra o tempo todo. Por isso que na cabeça deles sempre tem inimigo rodeando. Porque olha o Velho Testamento, o tempo todo o povo de Israel vivia cercado por inimigo, o tempo todo era guerra. O tempo todo era matança, era morte, alguém que vinha contra eles, levava eles em cativeiro, Deus libertava, eles ficavam um tempo livre, vinha outro inimigo. Lá, de onde vem os cânticos de guerra? Olha, homem de guerra é Jeová. Você acha que isso é louvor? Jeová é homem de guerra? Presta atenção, um louvor trazido do Velho Testamento que cantamos muito. Primeiro, Jeová não é homem, quem se fez homem foi Jesus Cristo. E depois, ele nunca foi homem de guerra. E a gente cantava isso: homem de guerra é Jeová. Não tem nada a ver, gente. Louvor de cativeiro, louvor de escravidão. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Aí vão me ouvir falar isso: esse cara é do diabo. Vamos falar isso. Também o povo que está preso no Velho Testamento, que só fica lá nas campanhas, ó, de sacrifício, um monte, unção disso, olha daquele, eles estão no ministério da morte, eles não têm certeza de salvação. Não têm convicção que foram libertos do império das trevas, eles não entendem a graça de Deus. Eles vão falar: não, é tudo muito fácil, eu posso fazer o que eu quero, não pode fazer o que você quer. E eles desprezam, porque o véu está posto no coração deles. Continua a leitura nesse capítulo, vamos ser mais rápido. Olha o verso 12 em diante, desse capítulo 13, 2 Coríntios. Tendo, pois, tal esperança, servindo-nos de muita ousadia no falar,
Não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Agora presta atenção. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, pois até o dia de hoje, quando fazem a campanha, os votos, sacrifícios, a obrigatoriedade de ser dizimista, da antiga aliança, o mesmo, olha lá, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o mesmo véu permanece no coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então, quando é lido Moisés, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o véu está posto dentro. Eles não têm entendimento, é um véu no espírito, eles não conseguem enxergar. Só quando entende quem é Jesus Cristo, se converte ao Senhor, o véu é o quê? Retirado. Então, nós estamos vivendo uma época extraordinária, porque Deus está retirando esse véu. Está surgindo um povo, pregadores do Evangelho da Graça de Deus, que não aguentam mais esse sistema religioso evangélico que se corrompeu, que virou um sistema político, que igrejas têm os seus próprios partidos, que exploraram o povo, levando o povo a fazer fogueira santa, dar tudo que tem, se enriqueceram, viraram que nem no tempo de Jesus. Quando Jesus Cristo veio, a liderança estava rica e não entenderam que era o tempo de Jesus vir. Eles estavam satisfeitos com a religião, com a riqueza, com as leis, aquilo estava, eles se davam bem. Jesus veio e eles não viram. Mesma coisa. O Evangelho da Graça de Deus começou sendo pregado e vai despertar muita gente, através de gente pequena como nós, entende? Antigamente, qual era o padrão de igreja? Desculpa eu me estender muito. O padrão de igreja era o que você via na televisão. Antigamente, você via... Só era igreja aquele que aparecia na televisão. O que isso causou? Na televisão começou a aparecer as coisas oradas, ungidas. As igrejas de bairro não faziam isso. Os pentecostais não faziam isso. Mas de tanto ficar assistindo essa gente da televisão, toda igreja de bairro começou a fazer as mesmas campanhas, as mesmas coisas que eles. Generalizou, transmitiram o mal. Generalizou. Onde você vai tem um óleo, tem uma coisa orada, é uma minoria que não aderiu a isso. Então existe um grande véu posto no coração. Quando ele se converte ao Senhor, entende isso. O que vai acontecer? O véu é retirado. Vocês entendem? O véu já foi retirado do seu coração. Está vendo agora? Está vendo agora? Ah, Senhor, que coisa linda. Então quando Paulo fala, me estendi demais, né? Só mais uma coisinha. Já que estamos em 2 Coríntios, vamos lá para o primeiro capítulo 11. Esse capítulo, entre outras coisas, Paulo fala da ceia. Vamos só no verso 25 e 26. Então ele diz assim, 1 Coríntios 11, versos 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o quê? É o quê? A nova aliança. É o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beber o cálice, vocês estão fazendo o quê? Anunciando o que aconteceu na cruz. O que é anunciar a morte do Senhor? É o que aconteceu na cruz, é o Evangelho. Até que ele vem. Então quando Jesus tomou o cálice, veja bem, na Páscoa dos judeus, ele estabelece a ceia do Senhor. Então, Páscoa é coisa da velha aliança e ceia é coisa da nova aliança. Na ceia que ele participou com os judeus, discípulos, ele estabelece ali a nova aliança no meu sangue. O que tinha lá na Páscoa? Na Páscoa tinha ervas amargas, o cordeiro, o pães asmos, né? Esses foram os elementos da ceia. E tinha que passar o sangue nos umbrais da porta. Agora, Jesus está estabelecendo, esses foram os elementos da Páscoa, Jesus está estabelecendo a ceia. Não tem mais cordeiro, eles não estavam comendo carne, não tinha mais ervas amargas, o cordeiro era ele pessoalmente, e ele estabelece só com o pão e com o cálice, o pão significando o corpo que seria partido, e o cálice o sangue da nova aliança. Da nova aliança, este cálice é o que? O sangue, começou a nova aliança, vocês estão entendendo ou não?
Tudo isso para voltar lá em Efésios. Vamos lá onde começamos, Efésios. Para que você tenha bastante clareza sobre o que Paulo está dizendo. Efésios capítulo de número 1. Verso 13 e 14. E vamos falar uma grande verdade da nova aliança, em quem também vós. Está falando isso para os Efésios. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Cristo. A graça veio por meio de Cristo. Que verdade é essa que veio por meio de Cristo? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho, não é lei, da vossa salvação. Então isso que Paulo está dizendo, olha, a velha aliança acabou. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, que é essa nova aliança, que é o evangelho, quando vocês acreditaram nessa nova mensagem, nova para aquele tempo, quando vocês acreditaram nisso, aconteceu uma coisa extraordinária com vocês. Já aconteceu. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Essa informação trouxe fé. Quando vocês acreditaram nisso, vocês foram selados, marcados, selados com o Espírito Santo da promessa. Está bem claro isso na tua mente? O que é esse selo do Espírito Santo da promessa? Um exemplo bem simples, uma ilustração. Você compra um imóvel, já falei isso 1000 vezes. O que você vai fazer? Comprou um imóvel, vai fazer uma escritura, não vai? Você é o novo proprietário do imóvel, depois de pronta você vai registrá-la. E você tem o imóvel fisicamente, a escritura como garantia de que aquilo é teu. Se alguém reclamar alguma coisa, você mostra o quê? Está aqui a prova, a escritura. Está bem claro isso? O que é ser selado com o Espírito Santo da promessa? Quando eu acreditei no Evangelho, criei, Deus veio e me selou. Ele lavrou uma escritura dentro de mim. A escritura de que eu sou dele para sempre. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é o selo. Ele lavrou uma escritura no meu espírito, propriedade particular minha, meu filho, meu herdeiro, salvo para sempre, liberto do império das trevas, entende? Tudo meu, é minha propriedade, selado com o Espírito Santo da promessa. Você não falou que eu tinha que falar em língua, gritar, sapatear, dar glória, esse monte de ritual sem sentido. Quando eu criei no Evangelho de todo o meu coração, meu entendimento foi aberto, eu fui selado. Você tem uma escritura, você é salvo, tem a escritura dentro de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Está entendendo? Pastor, mas eu não sinto um calor, um arrepio, eu não fico assim. Nem precisa. Onde está escrito que ter o Espírito Santo precisa fazer isso? Onde está escrito canela de fogo, sapato de fogo, é um fogo, fogo santo. Não. Onde está escrito? O que Paulo falou? Quando você crê no Evangelho, você foi selado. Então o dia que você crê em Cristo, de todo o seu coração, Deus veio e te selou com o Espírito Santo. Dentro de você lavrou uma escritura, propriedade particular minha. Eu posso olhar para você e não ver nada, mas o mundo invisível, os anjos, as potestades, quando olha para você, selado, olha a propriedade exclusiva de Deus, olha o Filho de Deus, olha a quem Deus comprou com seu próprio sangue. O mundo invisível vê e te reconhece. Eu posso não ver isso, você não vê dentro de mim. Mas tem uma visão que vem de uma outra dimensão, a visão dos anjos, dos arcanjos, dos serafins, dos querubins, de uma outra dimensão. Você entende que existe essa outra dimensão? Então quando esses anjos olham para você, olha ali o Filho selado, a propriedade exclusiva de Deus, o verdadeiro herdeiro de Deus, a igreja de Deus, os que estão assentados nos lugares celestiais, todos esses foram libertos do império das trevas.
Posso brincar com você? Então se está passando um demônio assim e te vê... Vamos supor que você tem uma casa de macumba ali, um monte de imagem, um defumador. Aí você está na calçada assim, tranquilo. E todo mundo lá naquele peso, né? Aí você passa na porta da casa da macumba, você tem um monte de demônio lá, só para brincar com você. Cai tudo. Você nem sabe o que aconteceu isso. Por quê? Porque no mundo espiritual você é visto. Entende? Você tá sendo visto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu as conheço, eu as conheço. Você é mais do que conhecido por Deus, você é selado. Quando você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho, foi liberto do império das trevas para sempre, transportado, posto no reino do Filho do amor. Você tem o selo de Deus, a escritura de Deus, a garantia de Deus. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Agora vai lá para o Velho Testamento e encontra isso. Ninguém sabia disso. Todavia você foi um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu adultério, fez tanta coisa errada, aprontou Davi, mas foi a misericórdia perdoou Davi. Davi me fala sobre o selo do Espírito Santo. Ele ia falar assim para você: olha, quando eu pequei, eu adulterei, nunca mais o Espírito Santo se manifestou em mim. Eu orava assim: Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Não é isso que ele fazia? Porque ele teve experiência com o Espírito Santo, mas na nova aliança não tem. Deus, não retira de mim o teu Espírito Santo. Fui selado. Selado. Então quando você está andando na rua, você é reconhecido como um filho, tem uma escritura em você. Entende? Quando você está trabalhando, está sozinho, está até passando umas angústias por causa desse mundo cheio de complicação, o mundo invisível reconhece quem você é. Será que você acredita nisso? Pastor, e quando eu sou tentado a fazer uma coisa errada, eu acabei fazendo, não queria, pastor. Você perdeu tudo isso? Não. Você não perdeu, porque Deus sabe que você está na carne. Você está lutando contra o diabo na tua própria... Quer ver o diabo? Olha para a tua carne. Quer ver o diabo? Olha para a tua própria carne. Essa carne maligna. Isso não se perde mais. Isso não se perde mais. Não se perde mais. Por isso que Jesus já pagou por todos os seus pecados, presente, passado e futuro. O que ele pagou por você foi por toda a tua existência aqui na terra. Não foi só pelo teu passado e hoje presente. Ele pagou por toda a tua vida. Que nem aquele pai que faz uma poupança, um pai muito milionário, fez uma poupança para o filho, que quando ele morresse, o filho vai herdar tanta riqueza, pro resto da vida dele, ele vai ser rico, o filho dele. Jesus pagou por toda a nossa existência. Esse é o sacrifício da cruz. Então você é reconhecido. Você entende que você é reconhecido ou não? Você não está aí, a igreja não é um monte de coitado. Ai, Senhor, tem misericórdia, que o diabo está na minha casa. Meu Deus, eu recebi um vídeo ali, que o pastor estava sorrindo, um pastor novo, ele dizia assim: como você identificar que os demônios estão dentro da tua casa? Eu falei: vai matar um monte de gente esse pastor. Tem demônio dentro da tua casa? Você é um salvo, é um liberto. Tem demônio? Pelo amor de Deus. Mas na cabeça de quem está na lei tem. Está cheio de demônio a casa do crente. Liberto do império das trevas, selado com o Espírito Santo da promessa. Só para terminarmos, vamos lá, mais um verso, tá? Hebreus, capítulo de número 1. Esse capítulo 1, entre muitas coisas, do verso 4 em diante, o escritor está dizendo sobre os anjos, que Jesus é superior aos anjos, os anjos têm que adorar. E depois no verso 14 ele fala assim, a respeito dos anjos, Hebreus 1:14. Hebreus 1:14. A respeito dos anjos, não são todos eles espíritos ministradores, agora presta atenção, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Falando a respeito dos anjos, vou ler de novo. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados a serviço de quem? Daqueles que hão de herdar a salvação. Então, pastor, o que isso nos leva a entender? Que Deus enviou muitos anjos
para prestar serviços aos que vão herdar a salvação, para cada um de nós. Você acredita que tem anjos que guardam a tua vida, que prestam serviços para você? Você nem entende, você nem vê. O anjo não é alguém para ser adorado, você não tem que ficar dando ordem para anjo, invocando anjo, orando para anjo. Não, eles passam despercebidos. Mas para cada um que foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é guardado pelo poder de Deus, que está no Evangelho da Graça de Deus, que o véu caiu, tem anjos que prestam serviços a eles. Acredita isso? Então, olha que Paulo tem na mente. Vocês, Efésios, eu falei aqui para vocês dos lugares celestiais, da redenção, da predestinação. Aí chegou onde nós lemos, Efésios 1, 13 e 14. Efésios, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, quando vocês acreditaram nesse Evangelho, aconteceu uma coisa extraordinária com vocês foram selados. Isso é indestrutível, meus irmãos. Ser selado com o Espírito Santo da promessa, ter a Escritura dentro de nós é indestrutível. O que vai desfazer isso? Vocês entendem? Você teve algum mérito? Foi o teu jejum que te deu isso? Foi porque você foi no monte orar? Você foi na campanha? Você foi na campanha dos 318? Você foi no templo de Salomão? É isso que te deu isso? Você pôs todo o teu dinheiro no envelope e deu para a igreja? O que te deu isso? Você teve algum mérito disso? Não. Absolutamente nada. É a graça de Deus. É o Evangelho da graça de Deus. Agora, o que Paulo falou? Perseverar no Evangelho e reter. Perseverar e reter. Então você tem que exercitar-se nisso. Eu estou em cima dessas verdades e eu retenho isso dentro do meu coração. Ninguém vai me roubar isso. Ninguém me tira desta fé. Esta fé é o poder. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus, me mostra essa verdade. E eu ando em cima disso e retenho isso todos os dias da minha vida. E não vou para lugar nenhum. Me desculpe, não dá para engolir aquilo que não é o Evangelho da graça de Deus. Não tem mais comunhão com isso. Não tem jeito. Como que vai ter jeito isso? Se você entendeu, eu acredito que você está entendendo. Houve a divisão em você. Não tem como mais voltar para trás. Não tem mais. É o Evangelho da graça de Deus. A palavra da verdade é o Evangelho da graça de Deus. Fala assim, amém. Vocês da internet, foi uma alegria estar com vocês. Eu me despeço de todos vocês declarando isso. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.